Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: seja um servo de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 1 ao 4, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Nós vemos aqui no início da carta de Tiago que ele chama a si mesmo de servo, ou seja, aquele que está sob o controle total do Senhor. Longe de querer se exaltar ou se vangloriar, pelo fato de ser parente de Jesus, Tiago escolheu referir-se a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. No pensamento de Tiago, esses dois nomes são equivalentes porque Jesus é Deus. E Tiago começa essa poderosa carta de uma forma muito simples, somente com seu nome e a sua identificação como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nenhum floreado foi feito por Tiago, nenhuma palavra de explicação é dada por ele, e nada que possa impressionar é mencionado nessa apresentação. A expressão servo de Deus representava uma posição de obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade era a posição e a lealdade era o relacionamento que um senhor esperava de um escravo. O escravo era obrigado a cumprir completamente a vontade do seu senhor, sem questioná-la e sem demorar a obedecê-la. Devemos também ser obedientes de todo o coração a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Ser servo hoje em dia parece algo estranho, especialmente no mundo egocêntrico. Contudo, Tiago nos mostra o caminho da verdadeira grandeza. Como Tiago e como seu meio-irmão Jesus, nós devemos assumir a forma de servo, humilhando-nos a nós mesmos e tornando-nos obedientes a Deus. Mas o que isso significa para você e para mim, como homens e mulheres que anseiam ser segundo o coração de Deus? Isso significa, em primeiro lugar, obediência. Como servas, devemos conhecer acima de qualquer outra coisa a palavra do nosso Senhor, não tendo nenhum direito próprio, sendo possessão absoluta do nosso Mestre e prestando-lhe uma obediência inquestionável. Em segundo lugar, devemos ser humildes. O servo ou a serva se define como um homem ou uma mulher que não pensa em privilégios, e sim em deveres. Não pensa em direitos, e sim em obrigações. Essa palavra é para aqueles e aquelas cujo eu está ocupado com o serviço a Deus. E terceiro, temos a lealdade. Servo ou serva descreve o homem ou a mulher que exerce a sua fé fazendo tudo para Deus. Proveito próprio e preferência pessoal não são suas pretensões. Sua lealdade é para o Senhor. Isso significa juntar-se às figuras conhecidas como Moisés, Josué, Caleb, Abraão, Isaque, Jacó, Jó, Isaías e os profetas. E ao escolhermos aplicar a nós o título de servo ou serva, incluímos a nós mesmos na série daqueles que descobriram a liberdade, a paz e a glória, ao se colocar em perfeita submissão à vontade de Deus. A única grandeza que nós cristãos podemos realmente almejar a ser é um servo ou uma serva de Deus. Então repita assim comigo e fale o seu nome. Eu
Fátima, uma serva de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que eu possa voluntariamente aplicar a mim mesma este título, desenvolver a conduta de uma serva e me juntar à fileira daquelas que, como Tiago, foram honradas não somente pelo que eram, mas por causa daquele a quem serviram, o Deus vivo. Até aí. Além disso, nós vemos aqui nesse capítulo 1 da carta de Tiago, que ele a dirigiu às 12 tribos da dispersão. Quem eram exatamente essas tribos? Essa expressão era usada na época de Tiago para indicar toda a nação judaica. Neste caso, Tiago utiliza 12 tribos para se referir a todos os judeus cristãos e para incluir aqueles desse grupo que estavam fora da Palestina. E como foi que essas pessoas foram dispersas? Algumas deportações iniciais contribuíram para a dispersão de alguns deles. Também, muitos judeus mudaram-se para outras terras, em busca de riqueza e oportunidade. Por força e por escolha, os judeus estavam vivendo por toda a parte do Império Romano. E foi para esses desconhecidos judeus cristãos que Tiago escreveu saúde, palavra que transmite senso de alegria e de contentamento, e que significa regozijo e estar satisfeito. É como se Tiago quisesse dizer: eu desejo a sua felicidade. Aqueles a quem Tiago escreveu passavam por um grande número de problemas externos e tribulações. Seus leitores estavam sendo perseguidos pelos seus próprios compatriotas judeus não crentes e oprimidos pelos ricos e poderosos. Eles também estavam sofrendo aflições físicas de toda sorte. Além disso, eles eram estrangeiros que haviam saído de seu país. Eram realmente estranhos em terras desconhecidas. Em adição aos problemas externos, havia também problemas internos, como angústia espiritual, vida errada, atitudes erradas diante da bondade de Deus e das suas dádivas e generalizado estado espiritual medíocre. Isso levou à tolerância para com o modo de falar desenfreado, crescimento de contendas e facções e a adoção de espírito mundano. E assim, Tiago escreveu para se contrapor a esses pensamentos e atitudes errados. Ele começa então a explicar a natureza da fé genuína, e ele exortou seus companheiros cristãos, inclusive a nós, a viverem sua fé de uma forma prática em seu caminhar diário. Ainda Tiago discorre sobre os seus deveres como cristão e os desafia a viverem a vida cristã e não apenas professá-la. Em outras palavras, eles teriam que viver o que pregavam. No livro de Tiago, encontraremos um encorajamento inspirador para viver de uma forma piedosa, agindo à altura da fé. Contudo, você também encontrará advertências a respeito de não retroceder à sua antiga maneira não cristã de viver. Tiago claramente nos convoca a vivermos uma fé frutífera. Vivemos nossa fé por meio de obras da fé. Portanto, abra o seu coração. Tiago é objetivo. Ele nunca faz rodeios sobre qualquer assunto. Não importa o quão delicado esse assunto seja. Ele vai também direto ao ponto, como nós testemunharemos no versículo 2. Então, repita assim comigo. As provações trabalham para aprovar a minha fé, que produz a perseverança, a qual me torna perfeita e completa, não faltando em coisa alguma. As provações certamente virão sobre nós. Isso faz parte da vida de um cristão. Mas como podemos passar pelas provações com alegria? E como podemos estar seguros de que a nossa fé exercerá, e isso a despeito de nossas provações? Pense sobre essas duas questões. Primeiro, pelo uso da sua mente. Lembre-se de que passamos pelas provações com alegria.
através da mente e não das emoções. Suas emoções não podem fazer isso, mas sua mente pode. Não importa como as nossas emoções se sintam arruinadas, desencorajadas, etc. E não importa como nosso corpo também se sinta enfermo, exausto, cansado. Apenas passe pelas tribulações com alegria. Não se espante, não se preocupe, não questione, não faça suposições, não se lamente, não se rebele e, principalmente, não atrapalhe. Apenas passe pelas provações com alegria, sabendo que certamente você colherá as bênçãos da alegria, da paciência, da perfeição e da plenitude. O feliz resultado de suas provações será maior maturidade cristã e maior fé. E segundo, pelo uso da fé, você e eu devemos enxergar cada provação com os olhos da fé. Sabe por quê? Porque os olhos da fé verão a mão de Deus em tudo na vida. E somente a fé pode fazer o trio de contabilidade de Deus e colocar cada provação na coluna da alegria. E quando você está sofrendo, deve crer na bondade de Deus e em sua obra perfeita, em você e em sua fé. Você deve crer que Ele e somente Ele sabe o que está fazendo. Nos momentos de sofrimento, você deve crer que Deus te ama e está no perfeito controle de todas as coisas. Você deve crer nos grandes propósitos de Deus e você deve crer nos resultados das provações pelas quais você passa. Então, eu digo a você, tenha coragem e avance em meio aos seus problemas, conforme a Bíblia nos recomenda, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 18. Portanto, essa é a maneira como os olhos da fé veem as provações. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, Pai, estamos aqui como servas do Senhor. Queremos aprender a crescer em fé e em sabedoria. Queremos que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a passar pelas tribulações, pelas provações, pelos sofrimentos, passar com alegria. E nós estamos aqui a cada dia aprendendo com o Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra nos mostra que o Senhor honra aqueles que te servem. E nós sabemos que o Senhor nos honra não por causa daquilo que somos, nem pelo que merecemos, mas por causa daquele a quem servimos. O Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. E nesse momento, Pai, sabemos que as dificuldades, as tribulações e as provações trabalham para provar a nossa fé. E por isso produz perseverança. Perseverança essa que nos torna perfeitas e completas, não faltando em coisa alguma. E nesse dia de hoje, quero pedir que o Senhor vá em conta daqueles que são doentes, restaurando a saúde, dando-lhe saúde plena, visitando cada órgão do corpo dessa pessoa. Também vá em conta daqueles passando por necessidades, passando fome. Envia provisão, porque Tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. Visita também essa casa, essa família. Tira toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço. E desde já te agradeço. Crendo e confiando, Pai, no Teu agir. Porque é a Tua palavra que nos ensina que tudo que nós pedimos em oração crendo receberemos. E neste momento, pelos olhos da fé, eu já recebo a minha bênção, a minha vitória, o meu milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.
Amém e graças a Deus.